Oi, gente, tudo bem? Depois de uma prova assim de manhã, né? Uma prova boa, uma prova onde foi intercalado questões fáceis, médias, né? E difíceis, né? Então, uma prova tradicional da GV, né? A primeira questão, por exemplo, era uma questão que aparentemente era simples, mas exigia do aluno, né, uma boa interpretação e o traquejo na parte algébrica, né? Então, uma questão que nós consideramos média. Agora, a segunda questão, que era uma demonstração, né? O item A era relativamente simples, né? Mas o item B já exigia aí, né, que o aluno enxergasse algumas propriedades dentro, né, dessas alturas, do ortocentro e tal, né? Então, essa questão, a primeira era relativamente simples, mas a segunda já, o item B já era uma questão que exigia um pouco mais de traquejo, né? A terceira questão, o item A também era uma questão simples, que era só montar as equações, né? Então, se o aluno interpretasse direitinho, ele já tinha alguns pontinhos garantidos nesse item A. No item B, né, já exigia, né, o aluno ter uma noção do que é um sistema, né, possível indeterminado, que ele tinha que fixar, arbitrar uma das variáveis, né? Mas também nada do que o aluno não pudesse resolver. Agora, o item C já se torna uma questão difícil, né? Porque com duas equações e três variáveis, o aluno tinha que ter verificado algumas possibilidades, né? E seria, no caso, alguns chutes, mas chute orientado dentro de algumas condições, né? Então, aí no item A, ele relativamente é bem simples. No item B, já é uma questão média, e no item C, já é uma questão mais difícil, mais elaborada, né? Bom, na quarta questão, era uma questão que envolvia geometria analítica e também a área de triângulo, né? Essa questão é uma questão média, né? Uma dificuldade mediana, dava para o aluno que de repente se preparou, ele conseguir, né, um acerto nessa questão aí. Lamentamos na questão 5, né, que ele faltou um pouco de rigor de quem elaborou a questão, porque não está claro que o quadrilátero que está aí é um retângulo, né? Então a gente resolveu supondo que fosse retângulo, mas isso está faltando no texto. Mas a gente orientou vocês, né, que quando tivesse faltando alguma coisa, não fica aí discutindo, né? Coloque, imagina que seja um retângulo e a figura mais provável aqui e resolva, né? Então, se o aluno tivesse feito isso, a questão era uma questão média para fácil, né? Agora, a questão 6, aí a coisa foi realmente mais grave, né? Porque a questão não está bem formulada, né? Então dá margem a várias interpretações e a gente colocou aí no site, né, aquela interpretação que a gente achou mais razoável, né? Mas qualquer interpretação diferente também seria possível, né? Eu acredito que a banca examinadora vai levar em consideração essas outras possibilidades de interpretação, né? Na questão 8, né, que é a questão de funções, a questão 7 anteriormente, era uma questão de porcentagem, que era uma questão relativamente básica. Isso aí acho que o aluno, né, a dificuldade era trabalhar com porcentagem e depois caindo numa equação exponencial, ele trabalhar um pouquinho com logaritmo, né? Como há essa mistura de assuntos, isso pode ter trazido alguma dificuldade para alguns alunos. Mas acreditamos que aquele aluno que está preparado mesmo, ele não teve muita dificuldade nessa questão. Na questão 8 de funções, o item A é relativamente simples, né? E no item B com um pouco mais de dificuldade, mas nada diferente do que aquilo que a gente trabalhou o semestre inteiro, né? Na questão 9, também uma questão manjada, uma questão de financeira, né? Que o aluno que lesse direitinho, ele sabia interpretar com clareza isso aí, né? Agora, na questão 10, aí misturou, né? Na primeira, no item a questão de combinatória, né? Que o aluno tinha que fazer algumas ressalvas, mas também é uma questão clássica, né? É uma questão relativamente fácil no item A. E no item B, mais trabalhosa, porque ele tinha que ter noção do que eram primos entre si, né? Então, o cara tinha que perceber que para ele conseguir os não divisores de 120, ele tinha que trabalhar, porque quando ele fala aqui que, né, no texto inicial, né,
que quantos são os números inteiros e positivos menores de 120, cujo maior divisor comum entre qualquer um desses números com 120 é 1, se o maior divisor comum é 1, né, significa que eles são primos entre si, né? Então que não poderia ser divisor de 120. Aí ele tem que aquela questão manjada, né? Ele tem que tirar os pares, os múltiplos de 2, tirar os múltiplos de 3, mas aí ele vai ter que perceber que ele tirou 2 vezes os múltiplos de 6, então é uma questão assim muito trabalhosa, né? E, consequentemente, uma questão um pouco mais difícil, né? Acreditamos aí que o aluno, né, que se preparou, ele deve ter feito mais do que 50% dessa prova com uma certa tranquilidade, né? Boa noite.